Olá, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor sejam multiplicados em suas vidas e que esses dias sejam vividos na presença do Senhor, desfrutando do seu cuidado. Estamos iniciando uma nova série de reflexão intitulada O Desafio de Vencer a Preocupação e a Ansiedade. Porque são dias em que somos tentados a seguir nessa direção, dando lugar à preocupação, dando lugar à ansiedade. Essa reflexão está baseada em Lucas capítulo 12, versículos 22 a 34. E eu convido você a abrir sua Bíblia para acompanhar essa leitura. Lucas, capítulo 12, versículos 22 a 34, onde lemos: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, nem se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. É razoável pensar que em muitas sepulturas, lápides, seria apropriada a inscrição "morreu de preocupação". Isso é realmente possível, porque a preocupação pode conduzir a uma depressão profunda que enfraquece o sistema imunológico da pessoa. E com isso, uma simples gripe pode se tornar um sério problema de saúde. Há alguns anos, um dado alarmante publicado nos Estados Unidos, na verdade foi na década de 50, apontava para o fato de que 1 em cada 2 leitos de hospital era ocupado por uma pessoa mentalmente perturbada, emocionalmente perturbada. Acreditava-se que logo chegaria o tempo em que 2/3 dos leitos hospitalares seriam ocupados com pessoas com doenças mentais, sendo que a preocupação uma das principais causas dessas doenças mentais. Aqui no Brasil a situação não é muito diferente e o tratamento de pessoas com doença mental
ou transtornos, distúrbios mentais, custa milhões de reais por ano. A isso se soma ainda uma grande quantidade de pessoas que estão em tratamento psicológico ou psicoterapêutico por causa de problemas ligados à preocupação. Um médico norte-americano, em certa ocasião, afirmou que 70% de todos os pacientes que procuram médicos podiam curar-se a si mesmos se tão somente pudessem se livrar dos seus temores e preocupações. São as tais doenças psicossomáticas que nós conhecemos, né? Esse mesmo médico admitiu que por 12 anos sofreu de úlcera no estômago por causa da preocupação. É reconhecida a relação entre preocupação, problema cardíaco, pressão alta, algumas formas de asma, reumatismo, úlceras, resfriado, mau funcionamento da tireoide, artrite, enxaquecas, cegueira até, e muitas perturbações estomacais. Mais de 70% dos casos de pessoas que sofrem de insônia têm como causa comum a preocupação. Além disso, queda de cabelo, irritabilidade e muitos medos também são alguns dos males que são gerados pela preocupação. A ansiedade, também identificada como ânsia ou nervosismo, é considerada uma característica biológica do ser humano. A ansiedade é definida como a sensação de receio, preocupação, de apreensão. E isso decorrente de uma excessiva agitação no sistema nervoso central sem causa evidente. Isso que é interessante notar. A ansiedade é tão próxima do medo que muitas vezes torna difícil uma diferenciação. Mas, tecnicamente, a distinção entre ansiedade e medo está no fato que o medo é desencadeado por um fator real, um fator palpável, enquanto que a ansiedade tem como fator de estímulo características mais subjetivas, ou até mesmo algo imaginário, não real. E os tempos em que nós vivemos, na atualidade, são definidos por alguns autores como a idade da ansiedade. E isso devido ao ritmo de vida nos dias atuais, especialmente nas sociedades industriais, que colocam o ser humano, colocam as pessoas numa pressão, num contexto de comportamento competitivo e consumista. Sendo assim, é importante nós considerarmos a natureza, as causas, as consequências, bem como a receita de Deus para a nossa vida no que diz respeito à preocupação e à ansiedade. Nessa primeira reflexão, eu quero focar a natureza contagiosa e pecaminosa da preocupação. A natureza pecaminosa e contagiosa da preocupação. Porque uma das características da preocupação é a sua natureza contagiosa. Vários psiquiatras acreditam que a preocupação é muito mais contagiosa do que algumas doenças infecciosas. A preocupação é o inimigo público número 1. Não somente por causa dos seus efeitos, que são devastadores nas pessoas que sofrem desse mal, mas também por causa dos prejuízos que ela causa à sociedade. Podemos considerar um pouco sobre esses danos. Quando olhamos no Novo Testamento, a palavra traduzida como preocupação significa fixar o pensamento. Também tem o sentido de ser
cuidadoso, depende da aplicação do contexto. E a sua origem, da palavra traduzida como preocupação no Novo Testamento, a sua origem é a palavra grega merimnao, que é uma combinação de duas palavras. Merizo, que significa dividir, e naus, que significa mente. E isso incluindo a capacidade de percepção, de compreensão, de sentimento, de julgamento, de determinação. Tá? Dividir e mente. E a esse respeito, então, observamos inicialmente que a preocupação divide a mente entre interesses dignos e pensamentos prejudiciais. A primeira coisa que queremos notar sobre a natureza pecaminosa e contagiosa da preocupação é que a preocupação divide a mente entre interesses dignos e pensamentos prejudiciais. Por isso, preocupação significa dividir a mente, ou ter mente dividida, porque a preocupação divide a mente entre interesses legítimos, interesses dignos e pensamentos que são prejudiciais. Em Tiago 1:8, o apóstolo fala do estado infeliz da pessoa que tem a mente dividida e descreve essa pessoa como alguém que é instável em tudo o que faz. Tiago 1:8. É instável nas suas emoções, porque a preocupação divide os sentimentos. Portanto, as emoções ficam sem estabilidade. É instável em seus processos de pensamento, na sua forma de pensar, porque a paz mental requer singeleza, simplicidade de pensamento, unicidade ou foco. Portanto, a pessoa que se preocupa, ao dividir a sua mente, rouba de si mesma a paz mental. A pessoa que tem a mente dividida é instável em sua percepção, porque se preocupa e a preocupação divide a compreensão. Portanto, as suas observações e suas ponderações são falhas e até mesmo falsas. As suas convicções são rasas, são inconstantes. A pessoa que tem a mente dividida é instável em suas decisões, porque a preocupação divide a capacidade, a faculdade de determinação. Portanto, se os planos e propósitos não estão bem atados, amarrados, não são cumpridos com persistência, com perseverança. A pessoa que tem a mente dividida é instável nos seus julgamentos, porque a preocupação divide a faculdade ou a capacidade de julgamento. E por isso as atitudes e decisões muitas vezes são injustas como resultado da preocupação. São decisões que levam ao prejuízo, que geram pesar. Quando a preocupação é extrema, ela conduz ou gera aquilo que é conhecido como abulia, ou seja, a incapacidade temporária ou relativa de tomar decisões. Justamente porque a mente está tão dividida que não consegue atuar num único canal, um foco. É como na alegoria do burro ou do asno de Buridan, que estava entre dois montes de feno e morreu de fome por não conseguir decidir de qual monte iria comer. Essa é uma alegoria utilizada pelos filósofos. Muito frequentemente chamam a abulia, que é essa incapacidade temporária ou relativa de tomar decisões, de esgotamento nervoso. E nesses esgotamentos,
as pressões aumentaram de tal forma, como resultado da divisão mental gerada pela preocupação, que a pessoa que sofre desse mal deixa de lutar com os seus problemas e reage de uma maneira deprimida e passiva. Então, a preocupação divide a mente entre interesses dignos, legítimos e pensamentos prejudiciais. A segunda coisa que quero observar a respeito da natureza contagiosa, pecaminosa da preocupação, é que a preocupação é causa de grande parte da infelicidade das pessoas. Claro que existem outros males que afligem as pessoas, que afetam a sua felicidade, capacidade de desfrutar a vida. Mas a preocupação é a causa de grande parte da infelicidade das pessoas. Em muitos casos de lares desfeitos, por exemplo, é possível apontar a mente dividida, que é característica da preocupação, como causa desse desastre familiar. Por exemplo, pode ser que o homem estivesse dividido, com a mente dividida entre a esposa e outra mulher. Pode ser que a esposa dividisse ou tivesse a mente dividida entre o marido e a mamãe. Os filhos, igualmente, são afetados porque muitos fracassos escolares são causados pela mente dividida. Muitos enfrentam dificuldades nesse sentido. Pensando ainda nos lares desfeitos, a mente da esposa pode estar dividida entre uma preocupação possessiva e até mesmo indesculpável para com os seus filhos e as suas responsabilidades ordenadas por Deus relativas a seu marido. Muitos casais têm sido separados ou têm se separado com essa queixa básica por parte do marido. A esposa se deu, se dedicou, se voltou de tal forma para os filhos que ele ficou de lado. Né? Às vezes até acontece o contrário, mas o mais comum em relação a esse aspecto é a mãe, a esposa, se voltar para os filhos, dividindo assim a mente. Pode ser que a sua mente esteja dividida entre as responsabilidades do lar e os desejos pessoais egoístas. É legítimo ter uma carreira, ter uma capacitação profissional, mas muitas vezes a dedicação a essa carreira profissional, a essa busca pessoal por realização egoísta, faz com que a sua mente fique dividida entre as responsabilidades relativas ao papel da esposa no lar, para com a família, e o seu desejo natural pessoal, egoísta de projeção. Pode ser que o marido tenha a mente dividida entre uma ambição desordenada pelo sucesso, a busca desordenada de sucesso, e as suas responsabilidades de esposo e pai. Quantos maridos negligenciam sua família por causa da sua carreira profissional, por causa da sua ascensão profissional? Com um pouquinho de imaginação, facilmente a gente pode chegar a outras possibilidades de situações que dividem a mente e destroem o lar. Os filhos são afetados igualmente porque, como disse antes, muitos fracassos escolares são causados pela mente dividida. Muitos filhos enfrentam problemas ou dificuldades na adolescência, que é por si um período desafiador, porque se forem filhos modelos,
os pais dos seus colegas, de outros adolescentes, vão tê-los como padrão de comportamento. E, naturalmente, comparar os seus próprios filhos com eles. Né? E o resultado disso é que os seus colegas vão aborrecê-los ou vão detestá-los, porque eles acabam servindo de modelo e instrumento de comparação para os pais. Se eles forem naturalmente ou normalmente bagunceiros e, portanto, terão a apreciação dos seus colegas, fatalmente, certamente, seus pais os reprovarão. Então, se eles têm um bom comportamento, os seus colegas vão ficar aborrecidos porque os seus próprios pais vão usá-los como elemento de comparação. Se eles forem bagunceiros, desordeiros, vão ter a apreciação dos colegas, mas seus pais serão aborrecidos e os reprovarão. Então, a mente dividida. Muitas crianças falham na escola por causa da discórdia no lar. Tem um mau desempenho escolar por causa da discórdia no lar, por causa da situação de divisão no lar. Outras não aproveitam as oportunidades escolares, as oportunidades que são oferecidas, porque são negligenciadas no seu lar em virtude da mente dividida dos seus pais. E, naturalmente, por se sentirem desejadas, uma das consequências disso é que elas vão aprontar constantemente na escola para conseguir alguma atenção que não recebem em casa. Claro que tudo isso é muito complexo, mas é uma realidade com a qual nos deparamos todos os dias, especialmente aqueles que estão envolvidos na área da educação. Então, a preocupação divide a mente, causando grande parte da infelicidade das pessoas. O terceiro aspecto relacionado à natureza contagiosa e pecaminosa da preocupação é que a preocupação é um pecado destruidor, mas que infelizmente se tornou assunto de zombaria. A preocupação é um pecado destruidor, mas se tornou um motivo, um assunto de zombaria. Humoristas, programas de TV, com frequência fazem piadas, tendo a preocupação como tema, embora não haja nada de engraçado nesse mal que é a preocupação. Alguns talvez se lembrem de uma publicação de maio de 2003, uma tira de humor intitulada Por que se preocupar? Que dizia o seguinte: há apenas duas coisas com que se preocupar: se você está bem ou está doente. Se você está bem, não há nada com que se preocupar. Se você está doente, há duas coisas com que se preocupar: se você vai ficar bem ou se vai morrer. Se você ficar bem, não há nada com que se preocupar. Se você morrer, há duas coisas com que se preocupar: se você vai para o céu ou se vai para o inferno. Se você vai para o céu, não há nada com que se preocupar. E se você vai para o inferno, estará tão ocupado cumprimentando seus velhos amigos que nem terá tempo de se preocupar. Então, por que se preocupar? A preocupação é um pecado destruidor. Não há nada de engraçado nela, embora seja motivo de satirização por parte de muitas pessoas. Porque a ansiedade e a preocupação se caracterizam como ataques à nossa mente, como forma de desviar-nos do serviço ao Senhor. Além disso,
Preocupação e ansiedade também são tormentos usados pelo inimigo para anular a nossa fé e nos impedir de viver em vitória. Há pessoas que verdadeiramente podem ser consideradas como viciadas em preocupação. Se elas não têm alguma coisa pessoal com que se preocupar, elas são capazes de se preocupar com a situação dos outros. A preocupação não pode ser desculpada como uma situação incontrolável. A preocupação é um pecado. Pelo menos quando consideramos dois aspectos básicos. Primeiro, a preocupação é desconfiança da fidelidade de Deus. E segundo, a preocupação é prejudicial ao templo de Deus, que somos nós. Então, a preocupação é pecado porque é desconfiança da fidelidade de Deus. Ao preocupar-se, a pessoa acusa Deus de falsidade. Porque a palavra de Deus diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Mas a preocupação diz: isso não é verdade. Deus está mentindo. A palavra de Deus diz: ele faz tudo muito bem. Marcos 7, 37. Mas a preocupação diz: Deus está mentindo. A palavra de Deus afirma: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Mas a preocupação diz: eu não consigo. Deus está mentindo. A palavra de Deus diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Mas a preocupação diz: não será suficiente. Deus está mentindo. A palavra de Deus afirma: nunca o deixarei, diz o Senhor, nunca o abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Mas a preocupação diz: onde está o Senhor? Deus está mentindo. A palavra de Deus diz: ele tem cuidado de vocês. 1 de Pedro 5, 7. A preocupação diz: não tenho ninguém. Deus está mentindo. Enquanto a palavra de Deus diz: não se preocupem com a própria vida, com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mateus capítulo 6, versículos 25 e 32. A preocupação diz: o que será do amanhã? Deus está mentindo. A preocupação é pecado, porque desconfia ou acusa Deus de falsidade, desconfia da fidelidade de Deus. A preocupação é hipocrisia, porque declara fé em Deus, ou se declara fé em Deus, mas ao mesmo tempo se ataca a realidade da fidelidade de Deus. Por isso é um elemento que anula a fé. É preciso reconhecer o pecado da preocupação, o pecado de acusar o Deus soberano de falsidade e de desconfiar da sua fidelidade. Porque ele é o Deus que não pode mentir. Tito 1, 2. E quem não crê em Deus o faz mentiroso. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 10. O segundo aspecto, em relação ao pecado da preocupação, é que a preocupação é pecado porque é prejudicial ao templo de Deus, que é o nosso corpo. Muitos cristãos têm um cuidado excessivo com o prédio da igreja,
que chegam até a considerar uma grave ofensa o simples ato de mover a mobília, bancos, púlpito, etc. Né? Porque consideram que o prédio é um espaço sagrado, é um lugar sagrado. Há muitos absurdos cometidos em relação a isso. Mesmo que, embora em nossos dias haja muita mudança em relação a isso, ainda há igrejas, ainda há comunidades em que mexer na mobília do prédio chamado de santuário é um verdadeiro sacrilégio. Mas a preocupação é um pecado muito mais grave do que qualquer violação que se possa considerar em relação à propriedade da igreja, ao prédio que a igreja utiliza para seus encontros e atividades. Porque, além da sua utilidade para celebração e outras finalidades, até mesmo de prestação de serviço social, que é o nosso caso, não há valor essencial, não há valor moral ou espiritual no edifício, no prédio da igreja. Deus não habita no edifício de alvenaria em si. Deus habita realmente no coração de cada crente que congrega naquele espaço, que utiliza aquele espaço. Porque os crentes são verdadeiramente a casa de Deus, o templo do Espírito Santo, o santuário de Deus, um edifício que está sendo edificado com pedras vivas, pedras que vivem, conforme a palavra de Deus nos afirma. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, lemos assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios 6, 19, acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? 1 de Pedro 2,5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Gálatas 4, versículo 6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. A preocupação, por outro lado, debilita e até mesmo destrói o templo de Deus, que é o corpo do cristão. Muitos são, já vimos e sabemos disso, os efeitos prejudiciais que a preocupação gera no corpo humano. Mas há outros prejuízos causados pelo pecado da preocupação. Além dos males que já foram mencionados inicialmente, a preocupação também causa palpitações, dores na nuca, indigestão, náusea, diarreia, tontura, fadiga inexplicável, alergias e até mesmo paralisia temporária. A preocupação debilita e até destrói o templo de Deus, que é o corpo do cristão. A preocupação é sintoma de falta de oração. Isso porque ninguém pode cultivar uma vida de oração e se preocupar ao mesmo tempo. Não há como. Porque quando oramos, a mente é firmada em Cristo e nós temos a segurança da perfeita paz que Ele nos proporciona. Assim, a preocupação não tem lugar, a preocupação se desfaz. A preocupação causa distorções na vida familiar, como já foi observado. Os papéis do marido e da esposa são violados, são desobedecidos quando a preocupação está no controle.
O marido deixa de amar e liderar, enquanto a esposa deixa de respeitar e de submeter-se. Por sua vez, os filhos deixam de honrar e de obedecer a seus pais. Quanto mais nós estivermos convencidos da pecaminosidade, da natureza pecaminosa da preocupação e da ansiedade, mais rapidamente nós perceberemos o quanto elas desonram a Deus e lutaremos contra elas. Por que precisamos lutar e vencer a preocupação e a ansiedade? É disso que trataremos na sequência dessa reflexão. Concluindo essa primeira parte, a Bíblia nos ensina de modo claro que não devemos abrigar preocupação e ansiedade em nossa mente, em nosso coração. Ao contrário, devemos entregar todas as nossas necessidades a Deus, em lugar de deixar que elas fiquem nos inquietando. Filipenses 4, versículos 6 e 7, afirma isso de modo categórico. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isto requer uma experiência pessoal com Deus. Isso requer ter em mente o bondoso cuidado do Senhor. Aliás, essa é a experiência que nos impulsiona em sua direção, sabendo que dele vem a nossa plena provisão em todas as áreas da nossa vida, nós somos impulsionados em sua direção. Pedro afirma que devemos desejar ardentemente o alimento espiritual que nos é proporcionado pelo Senhor, uma vez que temos a experiência de que Ele é bondoso. Às vezes nós pensamos em levar a Deus somente as coisas que são mais complicadas e desafiadoras em nossa vida. Mas devemos saber que o Senhor se interessa por tudo o que acontece conosco, tudo o que acontece em nossas vidas, em cada área da nossa vida. Nada é grande ou pequeno demais para ter a atenção do Senhor. E essa é uma chave para aquilo que chamamos de uma vida de dependência. Aliás, vida para a qual nós somos chamados pelo Senhor. Infelizmente, muitos cristãos ainda não experimentaram isso, porque se deixam levar pelas preocupações, pelos cuidados dessa vida, como disse Jesus. Se deixam abalar pelas circunstâncias, especialmente as circunstâncias contrárias, em lugar de se aproximarem ainda mais de Deus nessas ocasiões. E, tristemente, é isso que vemos. Quando passam por problemas, em lugar de se apegarem mais ao Senhor, em lugar de se aproximarem mais ainda dos irmãos, se afastam do Senhor, inicialmente se afastam dos irmãos, consequentemente. Então não experimentam essa vida de dependência para a qual fomos todos nós chamados. É um fato que, para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo como Senhor, Salvador das suas vidas, é muito difícil deixar a preocupação e a ansiedade. Porque as pessoas que ainda não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador se desesperam diante das adversidades. É o tipo de desespero que vemos manifestado diante da morte, no sepultamento de familiares, por parte daqueles que não conhecem a Deus, que não conhecem a Cristo como Salvador, como Senhor, que não têm esperança em Cristo da vida eterna, da ressurreição dos mortos. Cenas deprimentes
são vistas nessas ocasiões por parte daqueles que não têm essa esperança. Assim como os discípulos, que na altura em que ainda não conheciam bem quem era Jesus, se desesperaram por causa da tempestade enquanto estavam no barco atravessando o lago, enquanto Jesus, no mesmo barco, estando no barco com eles, dormia. Eles desesperados por causa da tempestade, enquanto Jesus dormia. Não sabiam quem estava com eles no barco. Quem era aquele que estava com eles no barco. Assim acontece na vida de muitos na atualidade. Apesar de professar fé em Cristo, não conhecem o Senhor de fato. E por isso se desesperam diante das situações adversas, se deixam dominar pela preocupação e pela ansiedade. Se essa tem sido a sua situação, especialmente nesses dias de pandemia, se você precisa conhecer Jesus Cristo, aquele que pode trazer calma e paz ao seu coração em meio à tempestade, queremos te ajudar. Pode entrar em contato conosco, queremos conversar com você e te ajudar a ter esse encontro pessoal com Cristo. Então, nós precisamos considerar, ao falarmos da preocupação e da ansiedade, do desafio de vencer a preocupação e a ansiedade, precisamos considerar, em primeiro lugar, a sua natureza contagiosa e pecaminosa. E dessa forma, voltar o nosso coração para Deus, para que não haja lugar para a preocupação em nossas vidas. Meu desejo e oração é que nesses dias você possa encontrar e desfrutar essa paz que ultrapassa toda a compreensão natural do ser humano e que somente Jesus Cristo pode dar. Como disse aos seus discípulos, ele afirmou: deixo-vos a minha paz. A minha paz, não como o mundo, não aquilo que se pode alcançar no mundo, mas a minha paz. Que essa seja a sua experiência. E se você precisa de ajuda, se você precisa de uma palavra, conte conosco. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe o seu coração. Que esses dias sejam, apesar de desafiadores, sejam dias de crescimento e de experiências renovadoras no caminhar com Deus. Um forte abraço. Não guardam comida pra amanhã, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus.
Olhai no campo os lírios, não fazem roupas para vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Sim, de nós Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu em seu